Oi pessoal, tudo bem? Eu quero agradecer aqui publicamente ao trabalho que o André Moré vem executando. De verdade, assim, vem transformando profundamente todas as palestras, todos os conteúdos, tudo que está sendo feito. E o mais interessante, o mapa cabalístico. Em particular, esse trabalho foi muito, mas muito transformador na minha vida, porque me deu uma clareza dos pontos, dos obstáculos, até situações que surgem, né, na nossa vida que a gente não sabe, às vezes, o motivo, o porquê. Então, assim, foi muito, muito importante, tá? E eu recomendo, inclusive, para você que quer ter uma clareza maior das situações, de perceber quais são as influências, não como algo determinístico, mas como uma fonte de informações relevantes para você transformar, ter atenção, observar e retificar aquilo que precisa ser retificado, né? Então, eu agradeço de coração a você, André, todo o seu trabalho, tudo que vem sendo feito, todos os vídeos e principalmente esse mapa que para mim está sendo um deleite para a alma. É algo que, assim, tem detalhes, coisas que são desgostosas, digamos assim, né? Às vezes a sombra não quer olhar para aquilo, mas é muito bom porque a clareza e a luz traz a transformação que a gente precisa para o momento que a gente está vivendo e muitas vezes antecipa coisas que a gente pode se guarnecer, pode se prevenir. É isso aí, agradeço mais uma vez, shalom a todos, um abraço. E o que ele fez desagradou a Hashem. Esta sessão aborda o pecado que dizem-nos mais contaminar o homem, neste mundo e no mundo vindouro, a masturbação. Esse julgamento não se baseia principalmente, né, não se baseia em princípios morais ou éticos, mas sim na estrutura metafísica dos mundos superiores. As forças obscuras que desafiam ao longo do nosso desenvolvimento espiritual derivam sua força e sustento da luz que nos roubam. Assim, quando reagimos ou não nos comportamos com intolerância, nosso, é, nosso desenvolvimento espiritual derivam sua força do sustento das luzes que nos roubam, perdão, repetiu aqui. Assim, quando reagimos e nos comportamos com intolerância para com os outros, a luz que perdemos fortalece a inclinação do mal. A masturbação é condenada pela simples razão de que a semente de um homem é a substância que está mais próxima em forma da luz do Criador, a energia crua e nua, e, portanto, requer ocultação quando revelada em nosso mundo físico. Essa ocultação ocorre quando a semente de um homem é usada com um propósito direto de criar vida. Além disso, as relações sexuais entre um homem e uma mulher expressam um máximo de partilha, com ambas as partes transmitindo prazer uma à outra. Neste ambiente amoroso e protegido, a luz e o poder do esperma de um homem não podem ser apropriadamente apropriados ou contaminados pela inclinação do mal.
O derramamento da semente de um homem é um ato que é feito para autogratificação imediata. Consequentemente, forças negativas imediatamente se apropriam dessa luz. Nossas vidas ficam um pouco mais escuras. As dificuldades e infortúnios da vida, sejam emocionais, financeiros, conjugais ou outros, resultam na falta de luz espiritual. Também aprendemos sobre a grande recompensa que virão no mundo para um homem que treinou seus filhos para se aproximarem de Deus e viverem de acordo com a sabedoria espiritual da Torá. A relevância dessa passagem. Quando um homem se abstém de agradar a si mesmo através do derramamento desenfreado de sua semente, sua força vital espiritual se torna cada vez mais forte. Isso se manifesta de muitas maneiras, incluindo desejo sexual mais intenso por seu companheiro e maior estabilidade emocional e paz interior. A luz dessa passagem ajuda a limpar e erradicar as forças obscuras que se ligam a nós como resultado de nossas ações sexualmente autogratificantes. Essa luz nos ajuda a reconhecer os benefícios espirituais associados ao direcionamento dos nossos desejos carnais, para compartilhar prazer com nosso companheiro e atrair luz do Criador para este mundo sombrio. Continua aqui. E o que ele fez desagradou a Shem. Vairá, Beini, Rei, Asher, Assar, Vaimete, Gan, Otô. Bereshit 38, 10. Rabi Ria abriu a discussão com o versículo: de manhã semeie a tua semente, e à noite não retenhas a tua mão. Isso é, Correlete 11:6. Vinde, eis que cabe ao homem ter muito cuidado para não pecar e ser atento em suas ações diante do Santo, bendito seja ele. Pois há numerosos mensageiros e chefes no mundo que vagam observando os feitos do homem e dando testemunho dele, registrando todas as suas ações em um livro. Vale a pena entender e voltar aqui, ó, veja, essa masturbação, né? Esse julgamento não se baseia em princípios morais ou éticos, mas sim em estruturas metafísicas do mundo superiores. As forças obscuras que nos desafiam ao longo de nosso desenvolvimento espiritual. Eles derivam sua força em sustento da luz que nos roubam. Veja, assim quando reagimos e nos comportamos com intolerância em relação ao outro, a luz que perdemos fortalece a inclinação do mal, ou seja, nossos julgamentos em relação às outras pessoas. Continua aqui então. E tudo isso é registrado em um livro. Vinde e eis que todos os pecados que contaminam o homem neste mundo, o que mais o contamina neste mundo e no mundo vindouro também, é derramar o seu sêmen em vão. Soltá-lo em vão pela mão ou pela perna traz impureza sobre o homem, como está escrito. Porque tu não és um El que tem prazer na maldade. Isso é Terrilim 5:5. Vamos ver aqui Terrilim 5:5. Diz aqui, ó, que lo el hafetzi, arashterechá, etá lo igureha ha, pois tu não és um Deus que deseja por achar o mal, e o mal não pode habitar em ti. Veja, aqui nós temos, não é, exatamente o nome de que era um dos filhos de Judá. Basta trocarmos, fazermos um tseruf e trocar a palavra de lugar, e Ra é mal, não é? Mal, maligno, ruim, enfim. Então, esse mal, esse desejo, veja,
está sendo discutido aqui também é os nossos julgamentos em relação às outras pessoas e os nossos desejos malignos. Também é metaforizado aqui como masturbação. Ele, portanto, não entra na cortina do santo, bendito seja ele, nem contempla a presença de Atik Yomin. Atik Yomin, a gente sabe que é aquele ancião de dias que é descrito lá no livro de Daniel. Na verdade, são essas anotações espiritual em relação ao homem e sua vida. Diz ainda, como se aprende nos versículos, nenhum mal habitará contigo, conforme está lá em Terrilim 5:5, que é o primogênito de Judá, foi mal aos olhos de Hashem. Isso é Bereshit 38:7. Ambos os versículos indicam que ele não contempla a face de Hashem. Por isso está escrito, suas mãos estão cheias de sangue. Isso é Ishayahu 1:15, que se refere a deixar sêmen pela mão, que é comparado ao derramamento de sangue. Feliz é a porção do homem que teme Hashem e é guardado do caminho maligno, e se purifica para ocupar no temor do Mestre. Os versículos pela manhã, semeia tua semente, por Leite 11:16, 11:6, já foi explicado. Amanhã é o tempo da força da juventude do homem. Ou seja, amanhã é a força da juventude do homem. Ele deve, então, esforçar-se para gerar filhos com a esposa apropriada para ele. De acordo com o versículo, de manhã semeia a sua semente. Então, Baboker, Zerá, Et, Zarereha. Então, ele coloca a sua semente. Então, a sua vez de gerar filhos, como está escrito, como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da sua juventude. Terrilim 127:4. Então, ele é capaz de ensinar-lhes o caminho do santo, bendito seja ele, e receber boa recompensa pelo mundo vindouro. Como está escrito, feliz o homem que tem uma aljava cheia deles. Não serão envergonhados, mas falarão com os seus inimigos na porta. Terrilim 127:5. Eles não serão envergonhados no mundo da verdade, quando os acusadores lhe fizerem acusações, pois não há melhor recompensa nesse mundo do que a recompensa daquele que ensina a seu filho o medo de Hashem nos caminhos da Torá. Venha, e eis que está escrito sobre Abraham, porque eu o conheço, e ele ordenará aos seus filhos e à sua casa depois dele, e eles guardarão o caminho de Hashem para fazer justiça e juízo. Isso é Bereshit 18:19. Esse mérito o coloca bem no mundo vindouro, contra todos os acusadores. Por isso está escrito, de manhã semeia a sua semente, à noite não retenhas a sua mão. Correlete 11:6. Mesmo na velhice, e agora a velhice é chamada de noite, está escrito, não segure a sua mão de gerar filhos. Por quê? Pois não sabeis o que prosperará, se isso, daquilo, diante de Elohim, e os que defenderá no mundo da verdade. Por isso está escrito, eis que as crianças são herança de Hashem. Êxodo 127:3. Esta é a vida eterna, feixe da vida. Da alma, o segredo do versículo, mas a alma de meu Senhor será ligada ao vínculo da vida. Isso é 1 Samuel 25:29. Considerado como um mundo vindouro, Olam Rabá é chamado de patrimônio pelas Escrituras. Quem faz com que o homem mereça a herança de Hashem? As crianças. Sim, as crianças fazem com que o homem mereça a herança de Hashem. Portanto, feliz é o homem que tem filhos que pode ensinar a Torá e os caminhos da Torá. Aqui também está se falando, não é, de estudantes de Torá. Crianças e também filhos são os seus alunos de Kabbalah.
biológico, pode ser seu filho realmente biológico, pode ser alguém que você se empenha em ensinar a Torá. Então, veja, e aí, não é? Mediante aos fatores do não julgamento, descrito aqui em cima, não é? Que está ligado a julgar as coisas que Hashem faz, nós devemos, então, caminhar sobre esses aspectos desse ensinamento. Existem regras, lógico, né? Diz aqui, e ele tirou as vestes da viúva. Isso é relação de Judá, Yehudá e Tamar. Esta seção explica as seções de Ruth e Tamar, duas mulheres que perderam seus primeiros maridos e mais tarde conceberam através do casamento com Levirato. Aprendemos que ambos agiram piedosamente e com a ajuda de Deus, porque a semente fecunda de Erudá foi estabelecida através delas. A relevância dessa passagem. Essa história diz respeito ao eventual nascimento do rei Davi e do Machia. O que é mais relevante para o leitor é a luz messiânica escondida dentro da passagem. Uma simples leitura do texto coloca a luz em alta, ajudando a apressar o surgimento do Machia dentro de nós, e, por sua vez, a chegada de Machia global e da redenção final. É muito importante a Machia dentro de nós e, depois, a chegada do Machia em relação global e da redenção final. Esses dois aspectos devem ser entendidos. Se todos nós criarmos Machia dentro de nós, e no final todos estarão juntos aí, todos nós teremos uma Machia global. Machia, como já foi explicado por nós, ele tem uma conotação de mostrar-nos, não é? A questão do nome, do próprio nome, o nome Machia, que não é um homem. Pode haver vários Machias, como é descrito no próprio livro de Obadias, que serão os mestres de Kabbalah, segundo os nossos sábios. E esses sábios de Torá já vieram, não é? Para escrever esse Zohar Kadosh. Então, depois dele vieram outros sábios, como o Ares. Então, o nome Machia, de fato, ele é, como eu vou mostrar aqui para vocês, já mostrei outras vezes, ele é uma construção, veja, Machia. Então, ele tem gematria 358, a mesma gematria de Nahash. Tá? Nahash é o serpente que tentou Eva. Então, a palavra Nahash é também escrita dessa forma. Ela também tem gematria 358. Então, aqui na Hash, né? Aqui nós temos na composição dos dois nomes essas letras que têm as suas gematrias. Veja, o Men é 40, o Shin é 300, o Yud é 10 e o Het é 8. Então, 358. Aqui o Nun é 50, o Het 8 e o Shin é 300 também. Veja, Machia e também na Hash, que é o serpente, tem gematria 358. Um é antagônico ao outro. Dentro do nome Nahash tem o nome Noah. Aqui cabe entender, Noah Shin, veja, muita gente não sabe, mas tem uma aula no nosso canal que fala sobre o dilúvio, né? E diz que o dilúvio é o próprio Satã. É o momento do mês de Resvan, depois a gente vai entender melhor essa questão de meses, etc. Vamos voltar a fazer uma análise mais profunda dentro do calendário hebraico. Mas veja, a palavra Moshia, não é?
também tem 358. Não é? E, lógico, que os dois nomes aqui, no final, né, vão dar 16. 16. Pois bem, a palavra Moshia em si, não é só para a gente relembrar aqui, ela carrega dois aspectos. Veja, a primeira parte é essa central. Essa parte central, ela deve ser compreendida, segundo o texto que nós lemos agora no Zohar, como ish. Veja, trocamos as letras de lugar porque a Torá foi quebrada e embaralhada. Ela tinha 600 mil letras, ela se escondeu em segredos, e esses segredos agora são metaforizados por esse descobrimento. Veja, é um quebra-cabeça. Eu reorganizo as letras, veja, Ishmoa, né? Então, quando eu coloco aqui, olha, eu tenho aqui duas questões que vai gerar, né, dentro de uma lógica de reorganização, é um tipo de gematria, isso é possível fazer, em que há uma junção aqui nessa palavra machia, veja, de duas conotações, ou seja, aqui eu tenho a palavra a, né? A, de existir, né? Então, essa palavra a, de existir, de existência, de haver, né? É exatamente a palavra is. Veja, então há o quê? Agora a palavra moa, há cérebro. Perceba, então, que existe cérebro. O que que o texto do Zohar falou, né, para nós? Que existe, né, esse Machia, e esse Machia é, na verdade, a construção de que haverá, olha, cérebro. Há cérebro. A gente sabe que nós lemos, né, o alfabeto hebraico da direita para a esquerda, então, seguindo essa ordem aqui, isso mostra que Deus sabe desde o início, né, com a leitura como se segue no hebraico, olha, da direita, né, para a esquerda, e estamos aqui construindo como é lido, a cérebro. Pois bem, essa metáfora que está sendo falada aqui, veja, a construção, ó, Messias dentro de nós e, por sua vez, a chegada do Machia global e a redenção final, que vai depender o quê? Do cérebro da humanidade. Veja, nós temos uma conotação de uma guerra dentro da Torá chamada Gog Magog. Gog vem Magog. Ou seja, na verdade, se a gente olhar pelas lentes dos segredos da Torá, toda a Torá vai descrever isso, porque tudo vem do mundo do cérebro, como a gente discutiu anteriormente. Você cria a sua realidade através da questão mental, né? E a gente teve, de fato, durante toda a existência desses quatro impérios, inclusive no mundo judaico, que foi muito influenciado, por isso existiam judeus helenistas, etc., judeus de tudo que é forma que você possa imaginar, da onde surgiram, lógico, outros fatores espirituais. Mas a metáfora, por exemplo, vamos colocar aqui de início, não é? Rava ou Eva, que vai estar do lado esquerdo, veja, Eva, e vamos então colocar Abel. Eva, perdão, Adão, né? Adão, veja, lado direito e lado esquerdo do cérebro. Vamos colocar agora, não é? Vamos dar um salto aqui na frente e a gente pode botar agora no sistema masculino Caim
e podemos colocar também, do outro lado, Abel. Também podemos avançar mais um pouco e podemos ir mais além e colocar aqui, olha, outros personagens. Por exemplo, a questão de Sara, e assim todos os casais bíblicos, Sara e Abraão. Não é? Sara, que era Sarai, e Abraão. Podemos também colocar, não é? Esave e Jacob. Veja, o que a gente está fazendo aqui, não é? Fazendo uma construção com vocês da questão mental e espiritual da Torá, Jacob. Podemos também botar o querubim masculino, né? Não tinha o querubim feminino, o queruve no singular, no plural, o querubins, né? O querubim, não tem esse S no final, e o queruve do lado, aqui era um feminino, esse queruve era feminino, não que de fato ele era feminino, mas é uma força, e aí nós temos do outro lado o queruve masculino. Veja, agora tem mais sentido, não é, quando eu falo de Machia. Eu estou vendo pelo Zohar explicações aqui que são realmente inquestionáveis de que Machia são forças espirituais e está dentro do ser humano. Só que o cérebro hoje tem 8 bilhões e 200 milhões de cérebros nesse mundo. Veja, a árvore do lado esquerdo, que é o corpo, é o lado esquerdo do cérebro. Hoje a ciência já explica que o lado esquerdo ele está ligado aos nossos sonhos nesse mundo, onde nos empenhamos dia após dia em buscar as coisas nesse mundo. A construção é aqui, é agora. A mesma coisa que Exave falou. Né? Para que eu quero primogenitura se eu vou morrer nesse mundo? Veja, Gog, não é? Gog, e é aí que vai se dar a guerra de toda a humanidade. Vai ter guerra? Alguém? Não, pode haver. Né? Se não houver uma, um ensinamento de Torá muito profundo, pode ser que tenha, mas quando não teve guerra nesse mundo, veja, Gog e Magog. É uma guerra mental. Quem vai travar essa guerra mental? Somos nós. Não é? Por que nós vamos travar essa guerra mental? Porque está escrito aqui, olha, no livro, estou abrindo aqui de novo, o livro de Obadias, para mostrar para vocês que haverá uma guerra de sabedorias. Veja, aqui diz, né, Exave, um monte de Exave ele existe. Veja, Ve-Alu, Moshiim, Berration, Le, Sput, Et Ha-Exave. Ve-Haitá, Lai, Ová, né, Adonai, para Adonai, Ha, Meluha. Ou seja, Malhut. Então, aqui, pois os libertadores, quem subirão? Os Machias, os que explicarão esse Zohar Kadosh. Eles subirão, os libertadores subirão, não é? Ao monte de Sião. E o que eles farão? Aqui da palavra Shefot, não é? A gente tem Mishpatim, julgamentos, Lesefot, para julgar quem? Olha, o monte de Exave, veja, o monte de Exave,
também é composto de letras hebraicas, ó, e também, ó, exatamente existe aqui algo, não é, ó, veja, et exave e b, não é, ó, veja só, berrar de Sion, e et berrar exave, veja, aqui existe algo muito sério. Vamos aqui construir com vocês, para a gente poder entender para os alunos mais novos também, que a palavra monte aqui, olha, seja, existe uma construção muito séria, que a gente deve entender essa palavra monte. Deixa eu só apagar, citar a minha ali que eu acabei de apagar. Tudo bem. A questão agora é entender essa palavra monte. E a gente já fez isso algumas vezes. Veja, existe tanto monte de Exave, vamos ver o que é Exave. Ó. Monte de Exave está do lado esquerdo do cérebro. O monte de Sion, que é Iacove, está do lado direito do cérebro. Pois bem, a palavra monte, ela deve ser colocada da seguinte forma. Vamos colocar qual letra vem antes do rei, a letra Dalet. Isso é natural, né? Existe um segmento aqui do alfabeto hebraico, a letra Dalet. Depois da letra rei, vem logo a letra Vav. Antes da letra Resh, deixa eu só dar uma separadinha aqui para a gente separar esses dois argumentos, essas duas palavras que vão ser geradas. Veja, a gente está usando uma palavra monte, não é? É no sentido agora dos segredos da Torá. Antes da palavra do Resh, que é 200, tem o Kuf, que é 100. E depois tem o Shin, que é 300. Muito bem. Agora que a gente inseriu essas letras aqui na palavra monte, vamos destacar a palavra monte com rei, que é o que está lá no original, não é? Para que a gente possa realmente... deixa eu estar um pouco difícil aqui, mas a gente vai conseguir. Ó. Então, vamos botar também outra cor, né, para a gente saber que essa letra aqui, olha, é exatamente a letra que deu partida para outras letras. Não é? Por quê? As outras letras, elas ficavam de acordo, não é? Com essa configuração no segredo que está sendo revelado aqui. Lá, no texto de Obadias, eu tenho a construção do monte, veja, tanto o monte Sion como o monte Gesave. Qual é o segredo aqui? Eu devo reorganizar essas letras que surgiram anterior, posterior à letra rei, anterior à letra reis e posterior à letra reis. Quando eu organizo essas letras, então, eu vou ter aqui a palavra, veja, vamos reorganizar. A Torá foi quebrada, foi desorganizada e ela precisa ser reorganizada, veja. Então, eu tenho a palavra Kadosh. O que é a palavra Kadosh? Santo. Tá vendo? Então, a palavra monte significa santo, santidade, que é gerado através do entendimento da Torá. Veja, santidade, Kadosh, todo mundo conhece essa palavra. Kadosh, 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 não é? Adonai Sevaot. Então, veja, eu tenho aqui, descrito na Torá, que existe esses dois montes, tanto o monte de Sion, onde virão Machias, no plural, não pode ser um Machia, porque quem subirá são esses Machias, e esses Machias, eles vão subir no monte de Sião para julgar o monte de Sião. Eles trarão aqui esse julgamento sobre quem? Exave. Tá vendo? Exave. E aí o domínio, que domínio, não é? Aqui Malhut, ó. Veja, a Meluhá, a palavra que está ligada também a Malhut, e temos duas letras reis, veja, a letra rei de Biná e a letra rei de Malhut. E no meio nós temos a construção aqui da letra mãe, Mem, que é a água, Lamed, que é a letra mais sagrada, que é juízo,
Aqui nós temos um VAV, né? E temos um CAF aqui, ó, que é um RAF, né? Na verdade, não tem um pontinho no meio, que representa o Sol. A letra Rei em si representa esses dois mundos e também representa Pessah. São muitas configurações que se devem entender. Então, e de fato, aqui diz uma coisa, olha, entre esse rei e esse mem, nós temos gematria 70. E 70, nessas duas letras centrais da Torá, as duas letras que estão exatamente no meio da Torá, a 11ª e a 12ª letra, isso ali na organização das letras na sua posição, com a 11ª e a 12ª. A somatória da 11ª e a 12ª vai gerar para a gente o numeral 23, porque haverá a 23ª letra hebraica, que é o Shin de 4 paus. Esse Shin vai chegar. E, de fato, depois nós temos CAF e o VAV, que são, na verdade, 20 do CAF mais 6 do VAV e 26, que é o tetragrama. Né? Olha que interessante. Então, nós temos uma grande configuração aqui. Pois bem, e de fato, voltando agora aqui, ó, então existe a Kadosh do lado esquerdo, que é de Esav, e o Kadosh do lado direito. Veja, nós temos hoje um problemão. Né? O cérebro da humanidade está cativo, não por isso aqui, não por esse conhecimento. Eles estão cativos por conhecimentos do lado esquerdo. A gente também há de ouvir, né, só para a gente fazer uma metáfora aqui, que essas construções elas devem ser muito bem analisadas e devem ser muito bem entendidas para a gente acabar entendendo ó, que o cérebro direito, o cérebro esquerdo são a árvore sefirótica, veja, e a parte central, tá vendo? A união aqui desse cérebro e aqui no meio, não é? A gente tem a união desse cérebro através de uma glândula chamada pineal, que é uma abertura espiritual. Veja, se existem sábios aqui em Esav, esses sábios eram do lado da feitiçaria, era do lado daquilo que não era a Torá e que não é a Torá. E existe os sábios, olha, do lado direito, que é do lado de Jacó. Esse cérebro também que a gente está falando aqui, ele vai, veja, são 5 níveis de alma, ele também vai existir, veja, isso em 5 níveis de construções mentais, por isso que é necessário subir os degraus, né, da escada de Jacó, que são 125 degraus de entendimento. A metáfora do cérebro aqui é o que vai gerar o cérebro aqui. Veja, as influências, os estudos, a formatação, ela vai gerar no nosso mundo a espiritualidade e o cérebro da pessoa. Tá vendo? Vem dos mundos, é por isso que são chamados de morrins. Não é? Veja, morrins são energias, etc. Pois bem, descoberto tudo isso, né, nessa linguagem da Torá, a gente vai ter uma outra configuração cerebral que é, de verdade, vamos lá, Esav e as suas esposas, né, que é um contra-equilíbrio do que está aqui, porque essas forças, Adão, Eva, Abel e o próprio Caim, dependendo aqui da história da Torá, no nível que você está na história, porque a gente deve entender que se existe a Siá, ali também existe Yetzirá, e existe também outros mundos como Yetzirá, né? Peraí, deixa eu só lembrar aqui, a Siá, Yetzirá, não é? Beriá, e esses dois aqui em cima, Absolute. Não é? São, na verdade, a gente está metaforizando aqui Malhut, de Asiá, as 6 sefirotes, que são as 6 sefirotes intermediárias, Biná, Rorimá e Keter. Opa, perdão, veja. Isso é só uma configuração, né? Metaforicamente, hipoteticamente falando. Pois bem,
Se o mundo não conhece essas questões, eles não vão entender muitas coisas. Por quê? Aqui no texto do Zohar, está falando para a gente o quê? Ó? O Messias dentro de nós. E, por sua vez, a chegada do Mashiach global. Quem é o Mashiach global? Onde todos os cérebros, toda a humanidade terá que chegar nessa conclusão. Qual é essa conclusão? A união do cérebro esquerdo com o cérebro direito, a qual é usado a meditação de Gematria 21. Veja, isso terá que ser aprendido para unificar e fazer o lado direito, o lado que é ligado ao espiritual, cobrir o lado do desejo de recepção nesse mundo. Geralmente, nesse mundo, nós somos cobertos por prazeres momentâneos, né? Pode ser que uma pessoa acorde de manhã, tenha um prazer, e depois ela tenha outro prazer, e assim ela leva o dia todo tendo prazeres que sentenciarão ela a não estudar a Torá. Qualquer coisa, né? Um prazer de ver um jogo, de jogar alguma coisa, e às vezes a gente até agrada os nossos filhos, querendo, joga esse joguinho aqui, você está feliz, quando na verdade, dependendo da idade, nós já devíamos estar ensinando o hebraico. Aí, não, vai para a escola, lógico que tem que estudar, não estou falando isso, mas, poxa, vamos separar aqui um tempo, porque a gente vive numa sociedade assim, para estudar a Torá. Teria, logicamente, com o esquema da Torá, e é o que o judeu faz com seus filhos, é ensinar uma educação dentro da Torá, dentro da sua cultura ali, vamos dizer, o que não tem, cultura não tem nada a ver com Torá, porque cultura, na verdade, se você pega um judeu europeu, um judeu brasileiro, um judeu espanhol, um português, as culturas serão altamente diferentes. Inclusive os sidurins, nenhum deles tem a mesma configuração, e muda-se algumas coisas. O judaísmo askenazi não tem nada a ver com o judaísmo sefarade, o judaísmo racionalista não tem nada a ver com o judaísmo humanista, e nem com o judaísmo reformista, e nem com outro judaísmo, assim como o judaísmo caraíta não tem nada a ver com o judaísmo, e o judaísmo e outros judaísmos que existem são religiões. Isso não tem nada que ver com o que está escrito na Torá. E aí, infelizmente, as pessoas começam, lembra que a gente falou da questão, olha, a Terra é plana, entrei, tá, eu vou ver isso, vou começar a analisar o ponto de vista, tá bom, todos os planetas são circulares, redondos, inclusive o nosso olho, que pode observar, a menina dos nossos olhos são redondos, parece, né, que um criador só fez as coisas pensando, não, agora a Terra é assim, não, agora eu vou adentrar um mundo dos ETs. Olha, é uma coisa cerebral, mental, que se deixa entrar dentro da pessoa. Agora perceba, né, a gente está fazendo aqui cápsulas de cabala para entender a questão de Mashiach. Pois bem, no Terrilim 70 ou 72, vamos associar aqui agora, tem uma coisa muito bonita sobre essa questão de Mashiach, né? Aqui, que ele governe de mar a mar, né? Desde o rio até os confins da terra. Que os moradores do deserto se ajoelhem diante dele e seus inimigos lambam em pó. E diz ainda que os reis de Tássia, as ilhas paguem tributos e os reis de Sabá e Sebá ofereçam presentes. Que todos se curvem diante dele e todas as nações sirvam. Pois ele salva o necessitado que clame, o humilde que não quer, que não tem quem o ajude. E aí continua. Eles se importam com o pobre e o necessitado, eles redimem da fraude, etc. E vai continuar aqui. Isso é um termo muito bonito. Bonito, né? Enquanto, deixa eu só, achei. Então, veja, Yehi Shemu, o seu nome, Leolam Lefinei Shemesh, né? Que seu nome seja eterno. Então, o nome tem que ser eterno.
enquanto o sol durar, o seu nome perdure, não é? Que os homens invoquem a sua bem-aventurança sobre si. E aqui a gente tem um nome Inim, mas o nome, o Inim ou Inon, são, na verdade, um esticamento da letra Iude, como acontece lá na palavra Yahid, né, que é junção de almas, junção de pensamentos, e também é, veja, um esticamento da letra Iude, que agora se transforma em Vav. Então, o nome que ele é chamado é Enon. Esse é nome de Mashiach. Isso é indiscutível. E agora, a gente precisa entender porque nome de Mashiach tem que ser Enon. Porque logo no nosso entendimento, não é? A gente tem o quê? Que, poxa, pera lá, então Mashiach tem um nome, o nome dele realmente tem que ser esse, não pode ser outro nome. Deixa eu só diminuir um pouco os textos aqui, porque senão a gente fica sem espaço. Tudo bem. Então, se o nome de Mashiach é Inon, não é? E tudo que a gente está vendo aqui, eu estou explicando para vocês, não é com base em pregações, não é o que eu acho, isso está sendo provado aqui para vocês. Né? É muito importante se manter um respeito muito profundo sobre esse ensino e sobre toda a lógica que está sendo construída aqui, justamente para que você não enfrente a guerra justamente com Bilã e Balaque, que, na verdade, esses dois nomes têm a mesma gematria da palavra Safek. E Safek é dúvida. Veja, o mal, ele quer que nós tenhamos dúvida, porque é através da dúvida que você vai cair do estudo da Torá. Você não pode ver aqui, mas não tem quem te convença disso. Ou porque você acredita que a religião vai te salvar, ou o judaísmo caraíta, ou reformista, ou humanista, sei lá. Ou cristianismo, islamismo, hinduísmo. Nada disso existe na Torá. A primeira conotação que nós podemos ver aqui é que isso vai acontecer a nível, não é? A nível mundial, todas as almas. Ah, mas Moré, como assim? Sim, está lá, naqueles dias, todas as nações virão até Israel, não é Israel física, é uma Israel espiritual, como o Zohar diz. E o nome Non realmente é um nome de Mashiach. Veja, qual é a primeira conotação que nós devemos entender aqui dentro desse aspecto de Mashiach? São os dois nuns. Existem aqui nessa palavra dois nuns. O primeiro nun, não é? Ele é dessa forma. O segundo nun, ele é sofite, e como ele está no final da palavra, ele muda a sua forma. Veja, ele tem um esticamento. Isso significa, assim como aqui nós distribuímos masculino e feminino, o que está dentro de todo ser humano. A questão em si não é masculino e feminino, como tem no nosso mundo. Existiu um sistema patriarcal que botou a mulher lá para baixo, não é? Talvez até por ciúme, que talvez se a gente não, o homem não fizesse isso, a mulher dominaria, já domina, né? Então, veja, não existe isso dentro da Torá. Isso é só uma formatação entre doação e recepção. Doação e recepção. Doação e recepção. Em outras palavras, alma e corpo. Alma e corpo. Alma e corpo. E o que vai predominar sobre a vida do ser humano é como ele alimenta o seu cérebro, o que ele entende de Torá, o que ele entende da verdade da Torá, como nós podemos entender a verdade da Torá, quando, na verdade, queremos traduzir o espiritual e ancorar o espiritual no mundo físico. Não tem como. Ou a Torá ela é um livro de histórias espirituais, ou ela é um livro de histórias humanas, que, de fato, ficaria atropelado pela ciência.
Porque, de fato, o mundo não começou há 7.000 anos atrás. É lógico que dentro da Torá tem essa continha lá aonde? Escondido, tá vendo? Tudo que a gente está falando aqui está escondido. Veja, já falamos sobre a santidade de Esav, existe. Isso significa que existe um mundo espiritual de Esav. Por isso, vai ser necessário, no final do dia, os Moshiins, veja, uma pluralidade de Machia, deve-se entender isso muito plenamente, para que não se crie essa moleta, que foi uma moleta que trouxe muitos problemas para os judeus. Podemos citar Shimon Bar Kokhba, que houve um erro do Rabi Akiva, achando que ele era Mashiach, e ele não era Mashiach. Essa história, depois vem Shabbatai Sevi, e vem outros Mashiachs, e outros Mashiachs, e ninguém conseguiu, exceto os Hakadosh, os cabalistas, entender essa questão de Mashiach, que é muito clara e muito exata dentro da Torá. Não podemos ser tão cegos e não entender que a Terra não tem 4,5 bilhões de anos. Veja, saiu do mundo espiritual, existe uma temporalidade, um tempo das coisas acontecerem. Por exemplo, eu vou botar um ovo para cozinhar no fogo, eu tenho que esperar a quantidade de tempo para que a ação da chama sobre a água trabalhe a estrutura do ovo. Para que eu tenha fogo, eu preciso do combustível, eu preciso do material a ser queimado e eu preciso criar a chama. E aquele fogo só vai durar o período que esses itens estiverem ali. Após acabar, acabou o fogo. Não tem jeito. Então, as coisas aqui acontecem tanto, vamos colocar, de uma forma onde eu preciso desses itens para fazer qualquer coisa, como eu preciso de uma temporalidade. Assim o mundo foi criado e assim Deus quis. Então, essa percepção de se entender essas coisas é muito importante, para que você não leve a Torá para um lado ridículo, né? Porque aqueles que pegam a Torá e levam a Torá para o literal, eles ridicularizam essa Torá. Os nossos sábios vão falar ainda que, poxa, a Torá, nesse nível que está, ela chega, diz eles, que chega a ser até vergonhoso pelas histórias, comparando-os com as histórias, vamos colocar para o nosso nível hoje de Hollywood, ou quem sabe até Bollywood, que nossos sábios não conheciam. Veja, você vê veja, sério, veja, você vê uma história estelar, homens viajando, quebrando a barreira da luz, e etc., e tantas coisas que surgem na mente humana, é incrível. Então, se a Torá é levada ali no nível literal, onde ela não tem uma assertividade cronológica, existem muitos erros cronológicos se levarmos a história a sério, existem erros de narrações incríveis, veja, tudo proposital. Por exemplo, Israel está no deserto. Como Israel vai sobreviver com 6 milhões de pessoas? Como Israel no deserto vai ter um exército que vai sair a não ser a mais de 1.000 quilômetros, se não me falha a memória, para enfrentar Israel no deserto? Como que essas pessoas se alimentaram? Como que essas coisas eram feitas? O deserto não tem nada. Veja, é preciso entender que nada disso está falando do nosso mundo. Está falando de mundos espirituais, de construções dentro da árvore sefirótica.
Se Deus dá e tira a vida, qual a necessidade de Deus vir brigar com o rei faraó egípcio? Isso é até ridículo. Mas, né, as pessoas acreditam assim. Mas existem metáforas profundas que a gente vai chegar lá. Por exemplo, quando os judeus, vamos colocar assim, construíam tijolos, barro e etc., na verdade, a palavra que tem lá é tebuná. E a palavra tebuná é sabedoria. Tem nada a ver com construir tijolos, essas coisas. Por isso é que tem que pegar essa Torá e entender. Porque sem o entendimento, logo nós somos atropelados pelo não entendimento. Logo temos, e na Torá está escrito, não é, uma palavra Anunnaki, eu acho que está, eu não lembro aqui, mas acho que está. Ah, tá mesmo. Então, olha, eu vi um desenho lá na pedra do fulano de tal, e eles vindo oferecendo, sabe, tinha um nave. Meu Deus do céu, quantas vezes nós criamos personagens? Eu mesmo me sentar aqui agora e começar a imaginar algum tipo de personagem, eu posso criá-lo. Mentalmente falando, eu posso criá-lo. Posso formatá-lo. E muito disso acontece por aí hoje. Homens que falaram, veja, aquela história que eu citei do tal do homem que encontrou com os Elohims, ele criou toda uma história e deu muito certo para ele. E todo mundo acreditou. Mas ele pregava liberdade sexual, muita droga, muita bebida, aquela coisa toda que a gente sabe, né? A mesma coisa aconteceu com Osho, né? Que era um guru indiano. E sabe-se lá onde mais vai acontecer isso. A Torá, ela não está falando nada disso em, em relação às histórias construídas do mundo espiritual para a vinda e a caída da divindade no nosso mundo. É isso que a Torá está falando. Ela não está falando que vai vir nenhum homem salvar a humanidade. Deixem de tolice. Ela está falando de que a humanidade terá que chegar a essa construção aqui, ó, perfeita. Né? Essa construção. Para que toda a humanidade, num conjunto, possa espelhar uma coisa só. O que está escrito em Zacarias? Naquele dia, o nome de Adonai será um só, seus nomes serão escritos nos sinos dos cavalos, e todos farão a festa de Sukkot. Pois bem, vamos lá aqui. Então, veja. Então, temos a letra Nun. A primeira letra Nun, ela tem um órgão sexual, e por isso ela é chamada de masculina. Então, ela sendo masculina, significa que ela tem esse membro sexual, é uma metáfora para o homem, tá vendo? Ó, exatamente aqui a gente tem esse órgão masculino dentro da letra, e esse órgão masculino, ó, que eu estou apontando aqui, ó, é o órgão sexual masculino da divindade, também da nossa alma. Vamos colocar, a gente está fazendo uma construção aqui, veja, aqui eu tenho um órgão masculino. Aqui já representa a mulher, veja, não tem órgão masculino que se projeta para longe do corpo. Aqui, no caso do homem, tem, da mulher não. E, de fato, essa construção é a que está dentro aqui do nosso sistema do nome non. Veja, temos, então, que entender que Inon é o quê? Ó? Parte feminina do lado esquerdo e parte masculina do lado direito. Ó. Num masculino e o num feminino. Pois bem, entendido essa parte, então eu sei que eu vou precisar de uma outra construção. Veja, essa construção vai vir da letra Iude. E a letra Iude
ela está ligada exatamente, veja, à construção aqui, ó, desses dois mundos. A primeira letra Iude, tá vendo? A letra Iude está aqui, ó. Eu preciso dessa letra Iude, eu preciso que antes aqui tem um outro mundo que é chamado Adão Kadmon, depois desse mundo tem o Criador. E aí começam as árvores sefirot. Então, nesse mundo de Absolute, eu tenho, veja, é um mundo elevadíssimo e complexíssimo, não é como nós imaginamos. Logo depois, eu tenho a letra Rei, tenho a letra Vav e tenho outra letra Rei. Pois bem, vamos colocar essa questão aqui dentro. O Yud eu tenho aqui, tá vendo? Agora, existe uma metáfora também no portal 50 que é binar. Veja, então aqui eu tenho binar. Veja, já tenho uma letra. Tenho Zerampin, que é a letra Vav, e tenho um outro Num final. Veja, é um esticamento desse Num lá em cima até Malhut. Veja, é uma salvação. Agora, se o nome de Mashiach é Inon, né, eu posso fazer uma coisa incrível dentro da Torá. Veja, dentro da Torá, eu posso pegar a letra Aleph, e essa letra Aleph eu posso trocá-la. Por exemplo, a letra Aleph é igual a 1. Então, eu tenho aqui 1 da letra Aleph, eu tenho o Yud, que vale 10, estamos aqui tendo com vocês, ó, o Yud, que vale 10, muito bem. A letra está um pouquinho maior aqui, vamos baixar só para ficar uma coisa mais organizada. Ó, o Yud vale 10, enquanto o Aleph vale 1. E eu tenho, né, lógico, outra letra que equivale aqui, né, a próxima a essas letras, que é o Kuf. Kuf, ele vale exatamente 100. E eu vou botar logo a letra Kuf aqui. O que acontece? Essas letras, elas podem ser trocadas entre si. Por quê? A sua numerologia, veja, mesmo que seja unidade, dezena e centena, elas podem ser trocadas. Isso significa que onde tem o Kuf, eu posso botar o Aleph na palavra. Onde tem o Kuf, eu posso também substituir por Yud ou por Aleph. Qualquer uma delas podem ser trocadas em qualquer momento, desde que a palavra faça sentido. Desde que a palavra faça sentido. Eu não posso fazer isso de qualquer maneira e sem entender que pode haver esse tipo de troca de letras nesse sistema de trocas, não é, de letras. Então, eu tenho que ter sentido, e tem que ter uma argumentação. Pois bem, então, tomando desse pressuposto, a gente já viu, voltando aqui na árvore, para ficar bem entendido para vocês, que a gente tem a letra Yud e a letra Re. Yud e Re, a primeira parte do tetragrama, uma divisão, depois dessa divisão tem a letra Vav, que é a terceira letra do tetragrama, e finalmente a letra Re, aqui no final. Pois bem, então, quando aqui está falando para a gente, né, de um Mashiach, esse Mashiach que a gente está desenhando aqui com vocês, esse Mashiach tem um nome, Inon. Seu nome será Inon. Veja, então, se o nome é Inon, então a gente pode fazer o quê? A troca. Veja, a gente pode pegar agora aqui e fazer outra tabela para entender agora o que a gente vai fazer. Veja, eu tenho a primeira letra 5 no alfabeto hebraico, e essa letra 5 é a letra Rei. Veja, exatamente assim. E eu tenho, não é? Depois da letra Rei, eu tenho a letra Num. A letra Num é 50. Não é? Então, veja, eu tenho agora a letra Num. Certas vezes, apesar dessa letra Sochit ter uma construção diferente da numerologia do Num comum, eu posso manter o número do Num comum aqui. Veja, nessa argumentação, então eu tenho que a gematria aqui
desse fator aqui de 116, 50 mais 50, mais 10, mais 6, 116, não é? Esse 116 é exatamente a construção dessa gematria. Agora, eu posso fazer o quê? Eu posso trocar o num pelo rei. Eu posso substituir um pelo outro. Tá, então vamos fazer o seguinte, vamos substituir, não é, essas letras, vamos tirar um pouquinho aqui isso para longe, e vamos, então, substituir, tirar a palavra narraste daqui, e vamos, que tem a mesma gematria, veja, vamos substituir, então, as letras que estão aqui. Então, veja, eu tenho o Yud, e agora o que eu posso fazer? Eu posso trocar o Yud pela letra Re. É isso que eu vou fazer aqui. Troquei Yud, Re. Agora eu tenho a letra Vav, mantenho a letra Vav. Agora eu vou trocar o outro Num pela outra letra Re. Veja. Então, o que eu tenho aqui? Um tetragrama. Veja, não é o que se imagina. Eu não posso pegar um personagem, desculpa, pode ser qualquer religião, falar, esse é Mashiach. Ah, tá. Aquele é Mashiach. Ah, tá. Ah, aquele outro é Mashiach. Oba, é mesmo? Ah, ele vai voltar. Isso não existe. O Mashiach tem um nome, ele é Enom. E Mashiach é o próprio Eterno. Não que ele vai se vestir de uma roupa, vai vir para o mundo da criação, não é nada disso. O Eterno, ele é diferente do que nós imaginamos, porque nós somos criaturas e seres criados. O maior anjo, a maior força espiritual, a maior letra hebraica são criaturas. O Borei é o criador. Eu sinto muito para as pessoas que falaram que o Mashiach de Israel, o Deus de Jacó, veja, quando a gente fala Mashiach de Israel, o Deus de Jacó, a gente está falando o Deus dos graus mais filtrados dele mesmo é um homem, ou que nasceu de uma mulher, ou que vai vir salvar o mundo. Se Deus é o Rei Supremo, Deus que é o Criador, de quem Deus vai nos salvar, pelo amor de Deus? Se é nós que espelhamos, é nós que criamos, somos nós que criamos, são os nossos atos, os atos da humanidade, o espelhamento, e justamente por estar na maior idolatria da história da humanidade. Confiaram em Shimon Bar Kokhba 1 milhão de mortos em Israel. Confiaram em Shabbatai Sevi, foi capturado e se converteu ao islamismo, trouxe um problemão para a comunidade de Israel. Confiaram em outros Mashias e estão esperando, e vão esperar, e vão esperar, e vão esperar, porque não assumem as suas responsabilidades. Estão esperando alguém me salvar. Não virá. É o único Mashiach. Isso baseado em Shayahu, onde ele diz: eu sou, preste atenção, um único Salvador. Eu sou o único. Bote isso na cabeça que você vai parar com essa gracinha de Salvador, essa coisa que todo mundo fica o tempo todo, porque é Machia, porque é Machia, porque é Machia lá, é Machia cá, porque mentira! O Salvador é um só, o Criador é um só, ele cria toda a realidade. Ninguém vai vir te salvar. Só ele pode salvar. Existe? Mas, poxa, Maria, a gente viu os mochirins lá. Sim, o papel desses mochirins é trazer força espiritual de entendimento disso aqui que a gente está falando. Os mochirins são almas como nós, elevadas. Estudaram a Torá, entenderam a Torá e trouxeram essa argumentação. Por isso é que se criou homens divinos.
Dessa história sai Buda, Krishna, JC, sabe-se lá, mas quem que eles querem divinizar? Por maior que seja a alma, por maior que seja o ser humano. Ele é um ser humano. E a gente viu, veja, a célebre. Toda a humanidade, todos nós, seguirão vários mochilins, vários homens que vão estudar a Torá, se for, né, nos permitido, porque haverá uma guerra, haverá uma guerra. E vou dizer uma coisa aqui para vocês: existe no Taná uma parte que diz que Deus botará Israel em ciúme contra um povo. Sabe por quê? Os cabalistas. E vão tentar explicar para as pessoas toda essa configuração. E aí a gente tem que chegar aqui à profundidade do entendimento do que é mental, do que é espiritual, do que é configuração. Não quebrarás a minha Torá. Quebraram, botaram religião, botaram homens salvadores, quebraram a cara, estão quebrando a cara. Os tal Machias, os Machias que elegeram lá como alguém proeminente que iria fazer o papel de Deus, não vai fazer. Até porque Moshe, nós sabemos que não é um personagem, é uma história metafórica dos mundos espirituais. Aí chega o Shema, se Deus vai mandar alguém para salvar, quer dizer que ele não tem controle sobre tudo, então ele não é Boré, então ele também não é onisciente, também não é onipresente, alguém está criando alguma coisa além dele. Pera lá, cadê o teu Shema? Toda vez que levamos uma pancadinha, ai, fui atacado pelo mal. Meu Deus, me livra. Nós não devíamos falar isso. Nós devíamos buscar, Hashem, para que isso está acontecendo? Os seus julgamentos são certos. O Senhor é justo. A sua balança não falha. Por que que eu estou passando por isso? Se o ego não atropelar, descobriremos. Se o ego atropelar, não, eu não era para passar para isso, eu sou seu servo. Olha, eu não, eu sou santo. Eu faço tudo que, sabe, mandam para mim. Estou acendendo vela, agora estou protegido porque estou acendendo vela. Estou botando sal atrás da minha porta. Estou dando 3 pulinhos para frente e para trás. A mudança é mental. Mas essa mudança mental também só existe e ela só pode funcionar através de um Salvador. Devorei. Esse Salvador, ele não funciona com a sua Torá desconfigurada. Ele só funciona quando você entender a Torá. Por isso que tem que estudar, por isso que tem que subir, por isso que tem que compreender. Porque senão ficaremos com amuletos, ferramentas, esperando alguém vir salvar aquilo que só você pode fazer. Você é um cérebro desses 8 bilhões e 200 milhões de almas. O seu papel é começar a fazer o papel de ensinar isso que é o Zohar Kadosh para as pessoas. Como? Como? Sei. Deus vai te dar as ferramentas, vai te dar o cheiro de Torá. Só que nós estamos interessados na vida curta nesse mundo. Desenhamos algo que nos manterá ocupado com muitos prazeres nesse mundo e não priorizamos o mundo espiritual. Eu digo para vocês, essas pessoas vão se arrepender amargamente. E não conhecem o Shema, não conhecem Boré, não conhecem Criador. Só há um único.
e o verdadeiro Salvador, que é o Boré. E por isso é que a Cabala não deixa brecha para nada além disso. Todos os profetas, sábios, por maiores que fossem, eram pecadores. E estavam aqui para falar de Boré. Só há um santo. Só há um santo. Só Hashem santo. 100% santo.